Olá, boa noite. Essa semana vamos esclarecer um pouco mais sobre a campanha 40 Dias de Propósito. Para isso, teremos uma entrevista exclusiva com o pastor Rick Warren, idealizador da campanha. Ele irá nos falar sobre propósitos, crescimento espiritual e igreja saudável. O nosso entrevistado de hoje é Rick Warren, pastor e fundador da igreja de Saddleback, nos Estados Unidos, onde se iniciou a campanha 40 Dias de Propósito. Ele e a esposa fundaram a igreja em janeiro de 1980, com apenas uma família frequentando as reuniões que eram realizadas na própria residência do casal. Hoje, 26 anos depois, com uma frequência média de 16 mil pessoas a cada fim de semana e com mais de 50 mil membros, a Igreja de Saddleback é uma das maiores dos Estados Unidos e também a que mais cresce. Nos últimos 7 anos, mais de 9 mil pessoas foram batizadas em Saddleback e mais de 4 mil membros foram enviados a missões em todo o mundo. Rick Warren também é autor do livro Uma Vida com Propósitos, que tem transformado milhares de vidas em todo o mundo, com mais de 1 milhão de exemplares distribuídos em 20 idiomas diferentes. O livro foi eleito recentemente como um dos 100 livros cristãos que mais mudaram o mundo no século XX. Olá, pastor! Somos da 2ª Igreja Batista em Palmas, no Tocantins, e para começar nossa entrevista, gostaríamos de perguntar: com base na sua experiência, na sua opinião, o que uma igreja deve fazer para crescer? Às vezes fazemos as perguntas erradas. Perguntamos: o que fará a igreja crescer? Na verdade, deveríamos perguntar: o que está impedindo a igreja de crescer? Quais são as barreiras que estão mantendo a igreja aquém dos objetivos de Deus? Vejam bem, todas as coisas vivas crescem. É natural que coisas vivas cresçam. É anormal que elas não cresçam. Eu tenho 3 filhos. É natural que meus filhos cresçam. E se eu chegasse aos meus filhos e dissesse: eu te ordeno que cresça, isso seria ridículo. Eu não preciso fazer isso. Enquanto eles tiverem saúde, eles irão crescer. O que devemos fazer é ver o que compõe uma igreja saudável. E uma vez que a igreja é saudável, ela irá crescer automaticamente. Bom, pastor, o senhor afirmou que para que a igreja cresça, basta que ela seja saudável. Mas nós gostaríamos de perguntar: o que torna uma igreja saudável? A resposta é o equilíbrio. O equilíbrio faz o corpo saudável, e a igreja é o corpo de Cristo. Você sabia que o seu corpo mantém o equilíbrio entre 9 sistemas? Você tem o sistema sanguíneo, que circula o sangue pelo seu corpo. Tem o sistema respiratório, que permite que o ar circule pelo seu corpo. Tem o sistema ósseo, seu esqueleto, composto dos ossos em seu corpo. Tem o sistema nervoso. Tem o sistema digestivo, para processar alimentos e depois eliminá-los. E quando os sistemas estão em equilíbrio, chamamos isso de saúde. Se um dos sistemas sai fora de equilíbrio, chamamos isso de doença ou enfermidade. Da mesma forma, a igreja é um corpo. A Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. E existem sistemas no corpo de Cristo. Existem 5 sistemas, 5 propósitos. Quando esses funcionam em equilíbrio, eles geram saúde. E quando existe saúde, existe crescimento automático. Hoje em dia, existem diversas campanhas. Algumas trabalham com a oração, outras com missões, mas nós gostaríamos de saber por que a campanha 40 Dias de Propósito tem como enfoque os propósitos de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que Deus criou tudo para um propósito. Plantas para um propósito, animais para um propósito e seres humanos para um propósito. Deus nunca criou algo sem uma razão específica. Ele nunca criou nada que não tivesse uma função ou objetivo. E quais são os propósitos? Temos o propósito de adoração, amar a Deus de todo o coração. O propósito de ministério, amar ao próximo como a nós mesmos. O propósito de evangelismo, ir e fazer discípulos. O propósito de comunhão com a família de Deus, simbolizado pelo batismo. E o propósito de discipulado, ensinando-os a fazer tudo o que o Senhor Jesus ordenou. Por entendermos a importância de vivermos juntos, como igreja, o propósito de Deus para as nossas vidas, nós estaremos em breve realizando a campanha 40 Dias de Propósito, visando unicamente o crescimento espiritual da igreja. Nestes momentos que antecedem a campanha, nós gostaríamos de saber, pastor Rick Warren, qual a sua palavra a Cibapa.
A Bíblia diz em Provérbios 19, verso 21, diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Isso quer dizer que, como seres humanos, podemos ter muitas ideias, temos nossos planos, temos programas, mas para construir algo duradouro, temos que construir sobre os propósitos de Deus, porque somente eles permanecerão. Eventualmente, tudo irá cessar, mas os propósitos de Deus são eternos. Quando fizer este estudo, lembre as pessoas que o nosso dever não é inventar propósitos para a igreja. Queremos simplesmente descobrir, mais uma vez, os propósitos. A igreja é de Deus, então Ele decide quais são os propósitos. Nós não decidimos, Deus sim, e nós os descobrimos. E cada geração de cristãos deve descobrir para si mesmo os propósitos da igreja. Os propósitos não são algo que somente o pastor e os líderes da igreja fazem. Os propósitos de Deus são a responsabilidade pessoal de cada membro da igreja. Bem, a nossa entrevista está chegando ao fim e nós gostaríamos agora de agradecer ao senhor, pastor, por ter dedicado tempo e atenção para esclarecer algumas de nossas dúvidas a respeito desta campanha. A nossa oração é que Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério de forma que Ele continue a abençoar e a edificar vidas em todo o mundo. Minha oração para vocês é esta: que cada um aqui se torne um prudente construtor da Igreja de Deus. Muito obrigada, pastor, e Deus o abençoe. Hoje vamos apresentar o calendário da campanha, para que você possa se programar e participar ativamente. No domingo, dia 10 de setembro, começa a pré-campanha. No sábado, dia 16, será transmitido o vídeo simultâneo em um culto especial aqui no Templo da Cibaba. Toda a igreja deverá estar presente. Os 40 dias da campanha começam a contar no domingo, dia 17, quando iniciaremos a leitura do livro Uma Vida com Propósito. A campanha será lançada no culto da noite numa grande celebração, com a mensagem: afinal de contas, por que estou aqui? Durante a semana, leremos um capítulo do livro por dia, separando pelo menos 1 hora diária no momento devocional com Deus. No sábado, dia 23, teremos a primeira reunião dos pequenos grupos, que acontecerá nos lares, quando compartilharemos o estudo da semana. Domingo, dia 24, iniciaremos o primeiro propósito, a adoração, que será o tema do culto de celebração à noite. A partir desse momento, estudaremos um propósito por semana, sempre lendo um capítulo por dia em nossas devocionais com Deus. Além disso, também teremos o compromisso de decorar um versículo por semana. No sábado, dia 30, acontece a segunda reunião dos pequenos grupos nos lares. E no domingo, dia 1º de outubro, iniciaremos o estudo do segundo propósito, a comunhão. No dia 7, sábado, acontece a reunião dos pequenos grupos. No dia 8, domingo, iniciamos o estudo do tema da semana, o discipulado. E no sábado, dia 14, participaremos das reuniões dos pequenos grupos. No domingo, dia 15, junto com o início do estudo do propósito Ministério ou Serviço, acontecerá a Feira de Ministérios. Sábado, dia 21, nos reuniremos nos lares para os pequenos grupos. E no domingo, dia 22, iniciaremos o estudo do último propósito, Missões ou Evangelismo. Nesse dia, vai acontecer a Feira de Missões. No sábado, dia 28, acontecerá a última reunião dos pequenos grupos da campanha. E no domingo, dia 29, encerraremos a campanha com uma grande festa de celebração. Ore e se prepare para participar da campanha. São 40 dias que podem mudar completamente a sua vida. Separe esses 40 dias para viver os propósitos de Deus na sua vida. Você não está aqui por acaso. Muito antes de o universo ter sido criado, Deus já tinha um plano para você. O livro Uma Vida com Propósitos ajudará a entender o maravilhoso plano de Deus para a sua vida. Usando mais de 1.200 citações bíblicas, Rick Warren nos oferece sabedoria vinda de Deus na essência do que realmente significa viver. Este livro será o guia de estudo e prática em nossa igreja durante a campanha 40 Dias de Propósito.